Entrevista do dia. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. É importante lembrar sobre a importância da vacinação e incentivar a procura por testes de detecção da doença. No ano passado foram confirmados 605 casos de hepatite B, 283 do tipo C e 42 do tipo A no Espírito Santo. Neste ano até agora, a confirmação de 10 casos de hepatite A, 186 de hepatite B e 81 casos de hepatite C. A prevenção é a melhor forma de controle da doença. Especialistas ressaltam que os casos mais graves podem evoluir para cirrose hepática e câncer do fígado. No Brasil, estima-se que 30 milhões de pessoas já entraram em contato com o vírus da hepatite B e quase 2 milhões de pessoas apresentam infecção crônica por este vírus. A imunização contra a hepatite B faz parte do calendário de rotina na rede pública e é ofertado à população em geral até 49 anos. E para falar sobre esse assunto, eu conversei por telefone com o Dr. Marcelo Leal, ele que é infectologista e membro do Programa Estadual de Hepatites Virais. O alerta é que a doença crônica pode evoluir até para a morte. É isso mesmo, André. É um período de comemoração para se lembrar sobre a importância dessa doença que acomete tantas pessoas no Espírito Santo e que pode levar a quadros graves e até a morte. Quando a gente fala nos vírus da hepatite, o pessoal que está ouvindo entender, são quantos tipos diferentes da doença, doutor Marcelo? Nós temos 5 vírus de hepatites virais: hepatite A, B, C, D e E. Aqui no Espírito Santo nós temos 3 tipos principais que acometem: vírus da hepatite A, hepatite B e hepatite C. E é importante, assim, dar uma diferenciada nesse tipo de... Como a pessoa contrai a doença, doutor? A contração da infecção pelo vírus da hepatite A é feita através da que a gente chama de fecal oral. Essa transmissão é feita através do contato de fezes de uma pessoa doente que contamina água e alimentos de uma pessoa sadia que ingere essas partículas de fezes, esses pedacinhos de fezes que contaminam os alimentos. Então, a pessoa que contrai hepatite A é através de um material, água contaminada, água e alimento contaminado. A transmissão de hepatite B e de hepatite C tem na semelhança através do sangue contaminado. Então, um sangue contaminando um utensílio de uso doméstico comum, como uma escova de dente, uma lâmina de barbear, lâmina de depilar, aquele pau de laranjeira que as mulheres usam para fazer o seu tratamento de pedicure, alicate de unha, são formas de transmitir hepatite B e C. E também da hepatite B, a gente deve lembrar de transmissão através de uma relação sexual sem preservativo e uso de drogas injetáveis, além da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho durante a gestação e no parto. É importante dizer que todo o Brasil, todos os estados estão preocupados com esses números, né, que vem aumentando, e o Ministério da Saúde, ele começou nessa vacinação da hepatite A já no calendário vacinal. Você acha que foi um grande passo, doutor Marcelo? Acho, muito importante. A hepatite A é uma doença que pode levar a um quadro grave, com necessidade, algumas vezes, de transplante de fígado e morte, e é uma doença que se adquire na infância, em geral. A gente sabe que mais de 90% das pessoas já entrou em contato com o vírus da hepatite A. Então, quando se vacina a criança pequenininha, com 1 aninho de idade, a gente consegue proteger bem aquele adulto com 20 anos de idade para não contrair uma doença grave. E quando a gente fala assim de contrair a doença na infância, é possível que as pessoas tenham a doença e por ela ser um pouco mais silenciosa, difícil saber realmente diagnosticar o problema? Exatamente. As hepatites B e C são doenças silenciosas, que na verdade só se manifestam lá na fase avançada da vida. Normalmente se adquire na fase mais jovem da vida e depois, lá na frente, a pessoa que não sabe vai fazer um teste e adquirir com a infecção. E muitas vezes descobre quando já tem cirrose ou então câncer de fígado. Aí já condições mais graves que reduzem o tempo de vida útil da pessoa. Por isso a importância de fazer o teste, diagnosticar precocemente e iniciar o tratamento quando recomendado. Então a gente pode dizer que quando a hepatite ela é crônica, está nesse estágio mais avançado, como o senhor relatou, é possível até que vira óbito a pessoa. Sim, muitas vezes a gente diagnostica esses casos já numa fase mais avançada de cirrose
e o risco de óbito já é muito rápido nos próximos 5 anos. É preciso algumas vezes até fazer transplante, doutor? Sim. Hepatites crônicas, hepatite C é hepatite campeã de transplante de fígado. Então, diagnosticar cada vez mais cedo, tratar com anabequado adequado e não permitir com que a doença evolua e chegue num estágio tão grave quanto a necessidade de transmitir e transplantar o fígado. Esse é o nosso objetivo, é dar o diagnóstico cedo, tratar e evitar que essas pessoas cheguem à fila de transplante ou desenvolvam câncer de fígado. Você falou, no caso da hepatite A, né, dessa contaminação, por exemplo, uma pessoa que fica, às vezes vai nadar num ambiente de rio que tem esgoto, ou num ambiente de mar que tem esgoto também a céu aberto, é possível contrair a doença assim, nadando ou comendo algum animal que estava ali naquele ambiente? Ingerir qualquer alimento com água não tratada, de procedência duvidosa, o que não foi tratado exatamente assim, passou pelas condições básicas de saneamento básico, pode sim estar com fezes contaminando esse alimento, esse animal que, enfim, foi morto e na verdade se tenta prepará-lo, ele pode comer uma carne crua, enfim, pode ter alguma partícula viral contaminando esse alimento e a pessoa que come esse produto pode sim desenvolver hepatite A. Você falou que é importante ter esse diagnóstico precoce para evitar a causa mais grave crônica da doença. Hoje o Estado, os municípios, eles têm feito essa frequência das testagens? Sim, cada vez mais, cada ano que passa, nós temos conseguido realizar mais testes para diagnosticar as hepatites B e C, que são as hepatites que ficam no fígado e que impedem a pessoa de doar sangue. Muitas vezes elas desenvolvem imunidade ou não, ficam o que a gente chama de hepatite crônica e tem risco de evoluir para hepatite, para quadro de cirrose e câncer de fígado. Mas o quadro mais importante assim, que nós temos feito é tentar diagnosticar e cada vez mais nós temos notificado casos de hepatite B e C, que em princípio sim, seria um problema, mas na verdade para nós não. É o conhecimento da realidade e uma expectativa de identificar essas pessoas para tratar e não deixar morrer precocemente. É importante, você falou da vacinação da hepatite A, mas a hepatite B também tem uma vacina disponível pelo SUS? Também tem. Vacina disponível, é feita a vacinação em 3 doses para a vacina de hepatite B. A pessoa que tomou uma dose ou 2 pode completar o esquema, não precisa começar de novo a vacinação e é uma doença imunoprevenível pela doença, pela vacina, e ela é 100 vezes mais contagiosa do que o HIV. E ocorre, como já destaquei, assim, uma possibilidade de evoluir com câncer de fígado e de cirrose. Então essa vacina está disponível até 49 anos, é de graça na rede pública. Na verdade, qualquer pessoa até a idade superior a 49 anos que mostrar o interesse de ser vacinado pode e deve para se proteger de cirrose e câncer de fígado relacionados com a hepatite B. Tá ok, eu conversei com o Dr. Marcelo Leal, ele que é infectologista do Programa Estadual de Hepatites Virais. Dr. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. A gente que está aqui no sul do estado, às vezes a gente precisa divulgar e, como você falou, as testagens são importantes para as pessoas, até para a saúde do estado, conhecer realidade de fato aí da situação, para que as pessoas busquem esse tratamento. Essas testagens são de graça, como o senhor já havia dito. Exatamente, Adriana. Um prazer. E incentivamos as pessoas a buscar as unidades, fazer o seu teste, não dói nada, é de graça e é muito importante para a saúde de todos. O importante como o Dr. Marcelo Leal disse, né, ele que é infectologista e faz parte do Programa Estadual de Hepatites Virais, é importante fazer as testagens. Então aqui, em Iguaçu, da STADS faz essa testagem na hora. Esse resultado também, tudo muito rápido. No Divino de São Lourenço, você busca a Secretaria Municipal de Saúde, em Calçado, em Bitirama. Então é importante testar pelo menos uma vez por ano, porque às vezes você, como as mulheres, podem até adquirir esse vírus fazendo unha. Então, muito, alguém que passou por uma cirurgia. Então, é muito importante estar sempre fazendo essa testagem, a testagem de graça, até para a saúde, para o Estado conhecer o número de pessoas contaminadas aí em todo o Estado.